Bom dia a todos os lutadores pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que Deus nos abençoe ricamente em mais este tempo em que nós temos para o falar e ouvir também a palavra do Senhor. Isso sirva para ajudar a todos. Vou tomar aqui capítulo 3 de Marcos, capítulo 28, o versículo 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Bem, o pecado imperdoável. As pessoas falam, comentam e a respeito dessa palavra de Jesus e também Hebreus capítulo 6, que é impossível as pessoas alcançarem de novo a vida quando tornam a crucificar a Jesus. Mas a solene advertência de Jesus a respeito de um pecado que não será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro, nós encontramos registrada esta advertência nos 3 evangelhos que são chamados sinóticos, que falam sempre as mesmas coisas. Em Mateus 12, 31, 32, Marcos 3, 28, 30 e Lucas 2, 12 e 10. Nós usamos Marcos aqui. Especificamente, esse pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa blasfêmia é um ato consumado pela palavra, entendida como uma expressão dos pensamentos do coração. Então, são palavras que são ditas desde o profundo do coração. Aquilo que o coração está cheio, então a boca fala. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 12, começando no verso 33, a respeito deste assunto das palavras, que a pessoa pronuncia, que trouxe direto do seu coração. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do seu tesouro boas coisas. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem, enganosas, os homens dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Bom, isso aqui não quer dizer que uma pessoa está livre se cometer tais delitos e também sofrer a condenação. É porque ele é o fulano, ele é o beltrano. Não, isso é para todos. E nós encontramos que naquela ocasião, os opositores, aqueles que eram contra Jesus, estavam dizendo que o poder que estava operando aquelas boas obras não era de Deus, mas do diabo. Quando o próprio Senhor Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, Jesus está dizendo que o diabo não pode curar, porque curar é dar vida. Curar é restaurar células.
Então o médico vai, se quebra um braço, ele opera ali, ele coloca uma tala, firma um osso no osso, mas quem vai restaurar aquelas células dos ossos é o milagre de Deus. Estão vendo? Então eles atribuíram aquelas maravilhas que Deus estava fazendo. Aí você pode dizer, mas o fulano fez tantos milagres, Em relação à vida eterna, Jesus já explicou muito, nós já falamos sobre isso, que as pessoas podem fazer milagres, maravilhas e estarem excluídos da vida. Então não se pode confundir, porque uma pessoa tem um dom de cura, um dom de milagres, são dons dados sem arrependimento. A vocação e os dons são dados sem arrependimento, e isto é irrevogável, a pessoa tem. Agora, quem faz a cura em todos os lugares é Jesus. Porque o diabo não veio para curar, ele veio para matar, roubar, destruir. Doença não é para matar, doença não mata, não destrói a vida da pessoa. Agora, quem que dá a vida é Jesus. Então, cura divina é Jesus. Mas Jesus já explicou isso, que farão milagres e maravilhas. Não vamos entrar nisto. Só porque, para você não ficar com a mente confusa. Isso não quer dizer nada com a salvação. Agora, Jesus faz uma distinção, separação entre essa blasfêmia e outros pecados. Tanto pecados da língua como outros pecados em geral. A Bíblia ensina que Deus perdoou pecados de incestos, assassinatos, mentiras e mesmo os pecados de Paulo, como perseguiu a igreja, quando ele respirava ameaças de morte contra os seus discípulos. Ele fala isso, nós vemos isso, Paulo também fala, e quando ele narra, Lucas escreveu em Atos 1:9. Agora, o que torna diferente dos outros o pecado imperdoável e a sua relação com o Espírito Santo? Porque a obra do Espírito Santo é iluminar a mente dos pecadores. A obra do Espírito Santo é iluminar a mente dos pecadores. A Bíblia nos mostra isso. Efésios capítulo 1, verso 17 e 18, nós encontramos essas coisas ali. Paulo falando sobre esta obra do Espírito Santo. Então nós temos aqui a carta de Paulo aos Efésios, onde nós podemos ler como Paulo escreveu isso a respeito da obra do Espírito Santo, 17 e 18, capítulo 1. Ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, a obra do Espírito Santo é fazer com que nós tenhamos este pleno conhecimento e tenhamos os olhos do coração iluminados, para sabermos qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então veja bem, revelar e ensinar o Evangelho. Jesus também, em João capítulo 14, no verso 26, ele atribuiu este atributo ao Espírito Santo. João 14, no verso 26, Jesus nos diz exatamente isto aqui, 26. Deixo-vos a paz, ou melhor, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.
Se você anotar bem o que está escrito, você percebe que o Espírito Santo não estará usando nenhuma pessoa para trazer coisas além daquilo que já está escrito, eu digo em forma doutrinária. Porque Jesus disse desta forma: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então o Espírito Santo nos apóstolos levaram-os a escreverem a Bíblia Sagrada, e o Espírito Santo os inspirava, lembrando eles de falar, de escrever exatamente aquilo que Jesus tinha dito e aquilo que Jesus fez. Agora, quando as pessoas dizem que a Bíblia está errada, que foi o homem que escreveu, foi o homem, sim, mas inspirados pelo Espírito Santo. Se você não crê na Bíblia, tudo bem, segue o seu caminho. Mas dizer que a Bíblia está errada é outro departamento. Então o Espírito Santo veio para persuadir as almas a arrepender-se. Era o papel dele. E a crer na verdade. O papel do Espírito Santo veio ensinar, persuadir as pessoas a arrepender-se e a crer na verdade. O Espírito não só explica a palavra de Deus, mas também abre a mente de modo que ela possa ser entendida. Vejamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim, o 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Está falando justamente de que o véu estava colocado entre o povo ali com Moisés. Mas quando algum deles se convertia ao Senhor, o véu lhe era retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, porque ele traz o quê? Liberdade, traz o quê? Conhecimento, traz o quê? Entendimento, traz o quê? Ele ilumina os olhos do coração. E quando essa influência do Espírito é deliberada e conscientemente recusada em oposição à luz, então o pecado irreversível pode ser cometido como um ato voluntário e deliberado de malícia. Aí é o que Paulo escreve sobre Esaú, né? Em Hebreus, capítulo 9, dizendo que mesmo foi fornicário e mesmo buscando arrependimento não achou lugar, porque quem convence o homem do pecado é justamente o Espírito Santo. Agora, se a pessoa deliberadamente expulsa o Espírito Santo, então em resposta a essas atitudes voluntárias, vem então um endurecimento do coração, vindo da parte de Deus, que impede o arrependimento. Nós podemos ler também em Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13, acho que ajuda-nos a compreensão deste fato. Hebreus capítulo 3, 12 e 13, os versículos. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O coração é endurecido, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, que não foi permitido entrarem na terra prometida. Então Deus permite que a decisão da vontade humana seja permanente.
Ele permite apenas, mas quem provoca, quem faz tudo é o homem. Deus não faz isso levianamente e sem causa, mas em resposta a um ultraje cometido contra o seu amor. Agora preste atenção nisso para finalizar. Uma pessoa que quer arrepender-se, isso é, que quer desfazer-se dos pecados que tenha cometido, não sofreu esse endurecimento e não cometeu o profundo ato de ódio que Deus determinou que não seria perdoado. Qualquer pessoa que nasceu de novo não cometerá esse pecado, porque o Espírito vive nela e Deus não está dividido contra si mesmo. 1 João 3,9. Os outros versículos que às vezes você pode encontrar também, que tratam do pecado imperdoável, nós já falamos, citamos, né? Hebreus 6, 4 e 6, Hebreus 10, 26, 29, 1 João 5, 16, 17. Esses versículos mostram que a possibilidade de esse pecado ser cometido depende de ter havido iluminação e entendimento específicos da parte de Deus e que isso não é a matéria comum de todo dia. Então Jesus estava trazendo essa solene advertência. Então nós devemos buscar cada dia mais a aproximação de Deus e nos submetermos aos seus ensinos, à prática dos mesmos. A prática do mesmo. E o homem, muitas vezes advertido, endurece a sua cerviz. E quando ele endurece a sua cerviz, então é um momento crucial na sua vida, em decisão não só a relação à vida eterna, mas em relação à vida natural, ao emprego, ao casamento. Vai havendo as dificuldade, quando aquele endurecimento vem ao coração do homem, de uma mulher, e aquilo nada mais serve. Então eu peço ao Senhor que nos abençoe, nos ajude, abençoe a todos os nossos irmãos e que Ele nos preserve com vida para a sua aparição. Um abraço a todos.